Eu me chamo Letícia, e desde que consigo me lembrar, sempre me senti como um quadro pendurado torto na parede da minha própria casa. Os olhares da minha mãe passavam por mim como se eu fosse feita de vidro. O toque do meu pai era sempre rápido, distraído, como se ele tivesse algo mais importante para fazer. Mas o que mais doía, o que me feria de verdade, era a presença constante e esmagadora da minha irmã mais velha, Rafaela. Rafaela era tudo o que eu jamais consegui ser aos olhos dos nossos pais. Ela tinha notas perfeitas, amigos perfeitos, um sorriso impecável. Quando ela passava, era como se uma música suave tocasse ao fundo. Eu, por outro lado, era o som abafado de um rádio mal sintonizado. Me diziam que eu precisava tentar mais, ser melhor, não dar trabalho. Eu me esforçava tanto que, muitas vezes, esquecia de respirar. Aos 9 anos de idade, eu já compreendia o que era exclusão silenciosa. Eu assistia Rafaela sendo elogiada por qualquer coisa, um desenho mal feito, uma piada sem graça. E quando eu trazia uma prova com nota máxima, a resposta era sempre: está apenas cumprindo sua obrigação. Com o passar dos anos, eu parei de tentar. Não porque eu desistisse de ser amada, mas porque entendi que não havia espaço para mim naquele teatro familiar. Rafaela era a estrela. Eu era a cortina que ninguém via. Mas eu não fui sempre sozinha. Houve alguém que me enxergou. Eu conheci Tiago quando tinha 10 anos de idade. Ele era novo na escola e usava óculos grandes demais para o rosto. Tinha os cabelos sempre bagunçados e um jeito calmo de andar, como se estivesse prestando atenção em tudo ao redor. Tiago me notou quando ninguém mais o fez. Ele se sentou ao meu lado no recreio e dividiu comigo o sanduíche que sua avó havia feito. Ele perguntou meu nome, e quando eu respondi, ele disse que era um nome bonito. Eu fiquei sem saber o que dizer. Ninguém jamais tinha chamado meu nome de bonito antes. Nós nos tornamos amigos rapidamente. Passávamos horas conversando sobre livros, desenhos e coisas da escola. Ele me escutava com uma atenção que parecia mágica. Eu me sentia viva perto dele. Vista. Real. Com o tempo, aquele carinho virou algo maior. Aos 13 anos de idade, ele me deu o primeiro beijo. Foi desajeitado, tímido, mas tão verdadeiro que eu quase chorei. Aos 17, ele me pediu em namoro, segurando minha mão com tanto cuidado como se eu fosse feita de porcelana. Tiago era o meu refúgio. Meu mundo inteiro. E era óbvio demais que aquilo incomodava Rafaela. Rafaela nunca disse abertamente que não gostava de Tiago. Mas havia algo no olhar dela, no jeito como ela sorria quando ele aparecia, que me deixava com um nó na garganta. Ela fazia perguntas demais sobre ele. Comentava sobre a aparência dele. Dizia coisas do tipo: você tem sorte de alguém tão bonito gostar de você, Letícia. A primeira vez que senti a pontada da desconfiança foi numa noite em que fomos todos a uma festa de família. Tiago foi comigo. Rafaela estava lá com o marido, Marcelo, mas, como sempre, fazia questão de ser o centro das atenções. Ela se aproximou de Tiago mais do que o necessário. Riu alto das piadas dele. Tocou no braço dele enquanto falava. Naquela noite, eu me senti pequena de novo. Invisível. Como quando era criança. Perguntei a Tiago se ele tinha percebido, e ele disse que era coisa da minha cabeça. Eu acreditei. Eu sempre acreditei no que ele dizia. Mas dentro de mim, uma sombra já começava a crescer. Foi apenas alguns meses depois que tudo desmoronou. Eu tinha 18 anos quando descobri. E não foi por acidente. Rafaela deixou escapar, como quem joga migalhas esperando que alguém faminto a siga. Ela comentou numa tarde, como quem não quer nada, que conhecia o perfume de Tiago melhor do que ninguém. Eu estava perto, e aquilo me atingiu como uma pedra. Quando a confrontei, ela apenas sorriu. Um sorriso lento, venenoso. Você realmente acha que ele só te ama? Ela disse, com aquela voz doce que só ela sabia usar para ferir. Naquele instante, tudo dentro de mim quebrou. Corri até Tiago, exigi a verdade. Ele chorou. Pediu perdão. Disse que foi um erro. Que aconteceu apenas uma vez. Que ele se sentia confuso, pressionado. Frases vazias. Palavras que se desmanchavam no ar. Meu coração foi esmagado. Eu terminei com ele no mesmo instante. E por mais que doesse, o que me doía mais era o olhar vitorioso de Rafaela, como se ela tivesse ganho mais uma competição. Mas eu prometi a mim mesma, naquele dia, que um dia, ela não sorriria mais. Um dia, ela sentiria o gosto do que era ser usada, traída, invisível.
Eu apenas não sabia quando, até o convite do meu casamento chegar. Os anos se passaram. Eu me reconstruí. Sozinha. Sem a ajuda da minha família. Me formei, comecei a trabalhar e, pouco a pouco, aprendi a respirar fora da sombra que minha irmã havia projetado sobre mim a vida inteira. Eu não voltei a falar com Tiago. Nunca mais. Ele tentou, por algumas vezes, me encontrar, mas eu bloqueei tudo. E quanto a Rafaela, eu mantive distância. A nossa relação virou silêncio. E foi melhor assim. Até que eu conheci Augusto. Ele era diferente. Verdadeiramente diferente. Não tinha aquele olhar de quem compara, nem aquela postura de quem mede os outros. Ele me escutava como Tiago jamais escutou. Me fazia rir como eu nunca tinha rido antes. E o mais importante, ele me respeitava. Quando ele me pediu em casamento, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu disse sim com todas as letras e com o coração inteiro. Foi então que comecei a planejar o casamento. Seria simples, mas bonito. Escolhi cada detalhe com cuidado. Fiz questão de pensar em tudo sozinha. Eu não queria conselhos. Não queria que ninguém da minha família interferisse. Meus pais estavam convidados, claro. Apesar de tudo, eu ainda carregava aquele velho desejo infantil de ser vista por eles. Eles aceitaram o convite com aquele entusiasmo vazio que eu já conhecia tão bem. Na semana anterior ao casamento, eu pedi, com toda a calma do mundo, por favor, não convidem Rafaela. Eu não quero confusão nesse dia. Ele é meu. É só meu. Minha mãe me olhou com cara de ofendida. Letícia, ela é sua irmã. Você não pode simplesmente apagá-la da sua vida. Mas eu podia. E eu queria. Só que, como sempre, ninguém me ouviu. Era o dia do meu casamento. Um sábado claro, céu azul, sem uma nuvem sequer. O vestido estava perfeito. O salão montado. Os convidados sorridentes. E eu me sentia estranhamente nervosa. Enquanto me arrumava, minha barriga parecia dar voltas. Mas eu respirei fundo. Aquela era a minha vez. Pela primeira vez na vida, eu teria o meu momento. Só meu. Então, quando entrei no salão e vi os olhos de Augusto brilhando do outro lado, meu coração se aquietou. Caminhei até ele como se pisasse em algodão. A cerimônia foi linda. As palavras do juiz de paz foram sinceras. Nossas alianças se encaixaram como se já se conhecessem há muito tempo. E quando ele me beijou, eu me senti leve como nunca. Mas a paz não duraria muito. Durante a recepção, enquanto os convidados conversavam e brindavam, eu a vi. Rafaela. Ela estava ali. Linda, como sempre. Vestido justo. Cabelo impecável. E ao lado dela, meu pai, sorrindo como se estivesse orgulhoso de tê-la ali. Meu estômago virou. Ela caminhou entre as mesas como se fosse a noiva. Recebia elogios, beijava bochechas, se sentava, se levantava, ria alto. Meu sangue fervia. Eu olhei para minha mãe, que desviou o olhar. Ela sabia. Eles sabiam. Eles a convidaram pelas minhas costas. A recepcionista anunciou que era a hora dos brindes. Eu sorri, mesmo com o coração amargo. O primeiro a falar foi meu padrinho. Suas palavras foram doces, bem-humoradas. Em seguida, Augusto falou. Ele disse que me amava, que eu era sua casa. Quase chorei. E então, veio Rafaela. Ela levantou a taça como se fosse uma rainha prestes a declarar vitória. Eu não poderia deixar de vir. Letícia é minha irmã, afinal de contas. Nós crescemos juntas. Compartilhamos segredos, choramos nas mesmas almofadas. E, como toda irmã mais velha, eu sempre cuidei dela. Com amor. Com zelo. Mesmo quando ela não compreendia. Ela pausou, olhou para mim, e sorriu com aquele veneno doce que só ela sabia destilar. Eu desejo que este casamento seja duradouro. Que vocês dois saibam perdoar os erros um do outro, porque amor é isso, não é? É perdoar. É superar. Algumas pessoas riram, outras aplaudiram. Mas eu congelei. Aquelas palavras tinham dono. Tinha endereço. E eu reconheci cada gota de veneno por trás delas. Ela não fez um brinde. Ela jogou uma armadilha. Eu me levantei da cadeira. Minhas mãos tremiam. Eu respirei fundo. Olhei para o salão, para todas aquelas pessoas que mal me conheciam. Olhei para Augusto, que me encarava com preocupação.
E olhei para Rafaela, tão satisfeita, tão convencida de que, mais uma vez, tinha vencido. Então eu falei, com a voz firme, clara, cada palavra saindo como uma lâmina afiada. Eu quero fazer um brinde também. O salão silenciou. Peguei o microfone. Me virei para minha irmã. Rafaela, você tem razão. Nós crescemos juntas. E você realmente sempre cuidou de mim, mas do jeito que o lobo cuida do cordeiro. Você me traiu. Você dormiu com o Tiago. Você sabia que ele era tudo o que eu tinha. E ainda assim, você o tirou de mim. Algumas pessoas arregalaram os olhos. Outras cochicharam. Meu pai se levantou, nervoso. Minha mãe pôs a mão na boca. Mas eu continuei. E hoje, no dia mais importante da minha vida, você vem aqui, sorrindo, fingindo ser generosa, quando tudo que fez foi tentar me derrubar de novo. Apontei o dedo para ela. Você não veio por mim. Você veio para se exibir, para se certificar de que eu ainda me curvo diante da sua presença. Mas eu não me curvo mais. O salão ficou em silêncio. Um daqueles silêncios que gritam mais do que qualquer barulho. Rafaela tentou rir. Tentou sair por cima, como sempre. Mas algo na expressão dela vacilou. Marcelo, o marido dela, se levantou da cadeira, pálido. É verdade? Ele perguntou. Ela hesitou. Só por um segundo. Mas foi o suficiente. Marcelo balançou a cabeça. Sem dizer nada, pegou a chave do carro e foi embora. As pessoas sussurravam. Me olhavam com uma mistura de choque e respeito. Rafaela ficou ali, parada, sozinha, como se finalmente tivesse sentido o gosto do que era ser esquecida. Invisível. Meus pais não disseram nada. Minha mãe saiu logo depois. Meu pai ficou por alguns minutos, depois abaixou os olhos e também se foi. Eu respirei. Pela primeira vez em muitos anos, eu respirei de verdade. A festa continuou. Aos poucos, os sorrisos voltaram. Os convidados voltaram a brindar. E eu me senti livre. Augusto me abraçou forte. Você está bem? Ele perguntou. Agora eu estou, respondi. A dor não desapareceu naquele instante. Mas algo dentro de mim mudou. Eu não era mais a sombra. Não era mais o quadro torto. Naquele dia, pela primeira vez, eu fui o centro. Não por vingança. Não por drama. Mas porque eu disse a verdade. Eu gritei a minha dor. Eu apontei o dedo para o que me esmagava desde que nasci. E sobrevivi. Naquela noite, quando fui dormir ao lado do homem que me amava de verdade, fechei os olhos com paz. A Rafaela perdeu o marido. Meus pais perderam o poder sobre mim. Mas eu ganhei algo que ninguém nunca pôde me dar, eu mesma. Meses se passaram desde aquele dia. As flores do meu casamento murcharam, os presentes foram abertos, os cartões guardados em uma caixa. Mas a memória daquela noite permanece intacta em mim. Não pelo escândalo, nem pelos olhares que cortavam o salão, mas pela sensação que se firmou em meu peito. Eu existo. Eu fui criada para ser sombra da minha irmã, e aceitei isso durante muitos anos. Eu acreditei que, se fizesse tudo certo, um dia eu seria amada da mesma forma. Eu me esforcei para caber onde não havia espaço, para agradar quem não queria ser agradado, para alcançar olhos que jamais se voltariam para mim com o mesmo brilho. Mas naquele altar, quando meu nome foi dito com respeito, e naquela pista de dança, quando me movi sem medo, eu entendi. Eu não precisava mais pedir para existir. Depois do casamento, não falei mais com Rafaela. Ela tentou mandar mensagens. Longas. Confusas. Em algumas, parecia querer explicar. Em outras, me atacar. Apaguei todas. Eu não devia mais nada a ela. Marcelo, o marido que ela tanto exibia, entrou com pedido de divórcio 2 dias depois. Dizem que saiu de casa em silêncio, que levou as roupas e a dignidade, que deixou para trás apenas o retrato que Rafaela montou da vida perfeita, agora em pedaços. Meus pais ainda tentam fingir normalidade. Meu pai, quando liga, fala do clima, do trânsito. Nunca toca no assunto. Minha mãe chora quando me vê, como se a lágrima limpasse os anos de ausência. Mas eu não busco mais o amor deles. Eu tenho o meu próprio. Eu tenho Augusto. Tenho sonhos que reconstruí com minhas próprias mãos. Tenho o silêncio da minha nova casa, que não dói. Tenho o som do meu nome sendo dito com carinho, e não como um lembrete de que eu era a segunda opção.
Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que andou sozinha por tempo demais, mas que nunca deixou de caminhar. Vejo cicatrizes que não escondo mais. Vejo olhos que aprenderam a não abaixar diante do desprezo. Eu sou Letícia. Fui filha da ausência. Fui irmã do abandono. Fui noiva da traição. Mas, agora, sou mulher da minha própria história. E isso, ninguém pode tirar de mim. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe essa história com quem precisa ouvir uma verdade contada do fundo da alma. E claro, se inscreva no canal Uma Herança de História para não perder nenhuma narrativa intensa como essa. Porque cada capítulo escrito aqui é um pedaço de alguém que, como Letícia, teve que lutar para existir. Até a próxima história!